Olá, sejam bem-vindos ao curso Pré-Estudos em Lacan. Hoje a gente vai estar falando sobre o seminário 3, As Psicoses. Sejam bem-vindos e vamos lá. Bom, tem aqui organizado na tela alguns slides com alguns textos para poder estar organizando essa nossa conversa. Para começar, é importante dizer sobre esse seminário na psicose que o Lacan fala de uma abordagem, a necessidade de uma abordagem clínica, né, mais rigorosa, né, da psicose, né? Então, para ele, isso é importante porque isso vai além, né, de modo geral, vai além dessa ideia de uma catalogação nasográfica ou, por exemplo, uma descrição fenomenológica dos sintomas. Então, Lacan entende que uma simples catalogação dos sintomas ou descrição não dá conta, que é necessário então ter uma outra abordagem para tratar sobre o tema da psicose. E para fazer isso, ele entende, para poder fazer essa abordagem clínica, o Lacan entende que é necessário se afastar teoricamente do que? De uma busca por uma compreensibilidade e uma compreensibilidade da psicológica que Lacan entende que é superficial, não dá conta. E a gente partir para uma lógica, assim, para um caminho de dissecar um pouco essa lógica interna da psicose, né? Porque é essa lógica interna da psicose que vai, de alguma forma, governar esse fenômeno da psicose. Então a gente vai fazer uma análise junto, pensando o seminário 3. A gente vai focar um pouco no papel da linguagem, né? Para a gente entender um pouco essa ordem simbólica na sua constituição e na sua manifestação, tá? A paranoia, por Lacan, ela tem uma aparência que denota, assim, alguma coerência discursiva, né? E aí, por conta disso, se torna um campo muito interessante, assim, para investigar um pouco o que o Lacan chama de relação fraturada do sujeito, né, com o significante. Bom, então nesse seminário 3, foi escrito meados de 1955 e 56, acaba sendo um marco para a psicanálise. No caso, um marco na redefinição psicanalítica da psicose. Por quê? Porque o Lacan ele vai articular a teoria dele em torno de dois eixos principais. Quais são esses dois eixos, né? Então, primeiro, a necessidade de extrair da experiência analítica, no caso, as informações que são necessárias para uma nova nosografia psiquiátrica, e que essa abordagem é que vai viabilizar a superação dessa psiquiatria mais clássica. O segundo eixo
é a própria questão do tratamento, né? Um tratamento com uma ênfase na observação daquilo que até então a psicanálise ela observava com muito entusiasmo, que é o quê? A esquizofrenia. Então, o tratamento da esquizofrenia. E aí, para o Lacan, é importante para esse segundo eixo e observar o que está acontecendo na época, esse interesse acentuado dos psicanalistas. Por quê? Porque, de alguma forma, com isso, acabou-se relegando um pouco a questão da paranoia. Então, o segundo eixo, para o Lacan, vai ser observar esse interesse acentuado na esquizofrenia em detrimento da paranoia, tá? O que é, de alguma forma, relegar essa paranoia, deixar um pouco de lado, né? Não olhar tanto para isso, ou com o mesmo entusiasmo. E aí o Lacan ele vai fazer um posicionamento, né? Um posicionamento mais central, né? Para poder compreender, de fato, essa estrutura psicótica. E aí, ponto de partida é explorar a experiência psicótica, em especial através de um caso clínico, porque explorando esse caso clínico é possível ilustrar essas dinâmicas que são mais fundamentais na psicose. Bom, o Lacan ele vai usar um caso bem importante, né? O caso do. Se eu estiver pronunciando certo aqui, eu tenho uma dificuldade de pronúncia. O caso do Schreber, presidente Schreber, que escreveu uma autobiografia, e essa autobiografia, inclusive, foi analisada pelo Freud. E vai ser, então, relida, essa autobiografia escrita pelo Schreber, vai ser relida pelo Lacan. E isso vai ser legal porque, para o Lacan, isso vai, de alguma forma, permitir você olhar nessa autobiografia como se você estivesse olhando a céu aberto, né? O quê? Os mecanismos fundamentais que estão associados à psicose. Os mecanismos, no caso, que estão operando na psicose. Então, para o Lacan, esse testemunho na autobiografia do Schreber é um testemunho clínico, né, da tentativa do Schreber de reconstruir a realidade, né? Reconstruir esse universo, né? Após essa reconstrução, ela se dando após uma fratura dessa realidade, né? Que é uma falha, né, na ordem simbólica. Na ordem simbólica ou na ordem que ancora essa realidade, né? Então, é muito interessante para o Lacan, porque ele vai olhar isso. Então, para a gente poder explicar um pouco essa falha radical que vai ancorar, ou essa falha radical nessa ordem do sujeito que ancora ele na realidade, o sujeito na realidade, a gente pode buscar um pouco a ideia de um mapa, né? Um mapa da realidade. Que seria, no caso, uma espécie de uma estrutura simbólica que vai organizar a relação do sujeito com o mundo. No caso da psicose, esse mapa simbólico, né, esse mapa de realidade, não é que ele esteja danificado, é que, no caso, de uma maneira fundamental, o indivíduo
ele vai tentar o quê? Redesenhar esse mapa, né? Vai fazer um redesenho por esse próprio sujeito. E isso, seguindo esse redesenho do sujeito, vai seguir então uma lógica particular, né? Uma lógica que tem como objetivo substituir essa realidade, né? Mas substitui uma realidade que é compartilhada. Então, não tem essa realidade compartilhada, ele substitui por uma realidade construída por si mesmo, né? Muito singular com a sua própria lógica. Não é uma realidade compartilhada. Então, essa realidade construída ela vai usar coordenadas próprias. E aí a gente usa essa metáfora do mapa para a gente poder explicar um pouco essa questão da psicose como um colapso, né, no pensamento e também como essa tentativa radical de tentar rearticular, né, uma tentativa de tentar rearticular essa experiência, né, por meio da linguagem. Então você vê que tem a linguagem, tem uma tentativa de articular, de reorganizar. Só que isso se dá não dentro de uma perspectiva compartilhada, né? Mas de uma perspectiva muito individual, com coordenadas muito próprias, né, do sujeito. E aí, a gente vai falar um pouco dessa distinção, né, entre a psicose e entre a neurose. Então, a chave para a gente entender essa distinção é, na verdade, a necessidade de uma compreensão clínica. Então para a gente entender essa distinção entre neurose e psicose, o caminho para essa compreensão está na questão da compreensão clínica, né? E aí a ideia é o quê? É uma parada, um negócio que vai muito além da ideia nosográfica de descrição do comportamento. Então, para a gente entender essa distinção, a gente tem que ir além dessa questão nosográfica, nessa questão de descrever o comportamento. Então, o Freud já fez essa fundamentação, né? Lacan fala que o Freud fundamentou isso de uma maneira radicalizada, essa diferenciação. Isso é importante para o Lacan, notar que o Freud já fez isso. E para o Lacan isso vai permitir o quê? Mover, então, essa análise de uma questão do plano da fenomenologia, né, para a etiologia estrutural. Então, não vai se tratar, né, do caso, de uma diferença de grau, mas é uma diferença de relação, né? E uma relação fundamental do sujeito com a realidade. E mais precisamente ainda, com a ordem simbólica que sustenta essa relação, né? Então, nessa crítica, essa nosografia clássica e essa distinção radical feita pelo Freud e relida pelo Lacan, parte-se então dessa necessidade, então. Se examine primeiro as limitações dessa psiquiatria clássica, as suas tentativas de definir a paranoia, e que para o Lacan com frequência se perdia, né? Em descrições
que a própria clínica, que o próprio exercer clínico já contradizia, né? Então Lacan vai fazer uma crítica, por exemplo, a uma definição que é muito conhecida do Kraepelin, né? De 1800 acho que 1899, né? E aí essa definição do Kraepelin fala dessa que a paranoia ela vai se distinguir das outras por conta de um desenvolvimento mais insidioso, né? Que existem causas internas e que a evolução ela é contínua, né? De um sistema delirante, duradouro, que é bem complicado de você conseguir atingir e abalar isso daí, né? E ele entende como uma conservação completa da. Então existe também uma conservação completa da ordem, da clareza, né? Na questão do pensamento, na vontade, na ação. Então o Kraepelin, né? Ele falava isso já nessa definição, né? Então essa definição ela vai, né? A gente pode dividir essa definição clássica do Kraepelin em três partes: desenvolvimento insidioso, né? Um início mais lento, gradual, muitas vezes até quase que imperceptível na paranoia. E a gente fala também da questão das causas internas, né? Da origem do delírio. Então, para o Kleppen, a origem do delírio ela está, de certa forma, inteiramente dentro do sujeito. Por isso, causas internas. Isso a gente encontra esse ponto nessa definição. E a ideia de uma evolução contínua, né? Ou seja, tem um progresso lá que é linear, né? Sem rupturas, ou fases distintas, né? É algo linear, né? Sem rupturas, uma evolução contínua. Então, essa definição do Kraepelin, de 1899, a gente pode dividir esses três principais pontos, que são os pontos que o Lacan vai criticar, né? Então, o Lacan vai demonstrar, né, de alguma forma, ponto por ponto, né, como que essa descrição ela não se sustenta. Primeiro ele diz que esse desenvolvimento ele não é insidioso. Por que não é sempre insidioso, né? Porque sempre há um ponto, né, ou porque sempre há um momento fecundo, né? Ou seja, uma ruptura que ela acontece de forma mais abrupta, né? Nessa experiência do sujeito, então, com a psicose. Agora, o segundo ponto, que o Lacan também vai fazer uma crítica, é essa questão das causas serem inteiramente internas, né? Não podem ser puramente internas para o Lacan, porque a própria fazer clínico, né? Ele sempre vai revelar que tem um elemento que é desencadeante, por exemplo, uma crise vital, um gatilho emocional, as próprias eventos externos, as relações externas que são externas ao sujeito. Então, esse ponto do Kraepelin de causas serem inteiramente localizadas internamente, a experiência clínica para o Lacan contradiz isso, mostra que não é por aí, tá bom? E a gente nota isso mesmo na clínica, né? Que real de fato não existe apenas uma causa interna ou inteiramente interna no caso da paranoia. Bom,